Boa tarde, pessoal. Hoje eu vim abordar um tema um pouco polêmico, que são as imagens, que para nós católicos é uma coisa muito comum, mas para os outros cristãos é uma coisa inaceitável, parece. E, bom, vamos começar lendo a Bíblia, né? Se a gente for em Êxodo, capítulo 20, versículo 4 e 5, que é onde os evangélicos, que é a razão pela qual os evangélicos não têm imagens, vamos ler aqui. Versículo 4, capítulo 20. Não farás para ti escultura nem figura alguma do que está em cima nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. 5. Não te prostrarás diante delas e não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos daqueles que me odeiam. 6. Mas uso de misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E depois desse versículo, Deus vai continuar mandando pra gente os mandamentos, mas enfim. Acho que para um católico que não é muito apegado à fé, à tradição e ao magistério, ele vê esse versículo e acho que ele entra em pane, né? Porque esse versículo, se mal interpretado, ele acaba com o uso de imagens, é o que acontece nas igrejas evangélicas. Bom, mas depois eu vou voltar nesse versículo, mas agora eu vou mostrar outros 2 versículos onde a gente vê a presença de imagens, onde Deus pede para que 2 delas sejam feitas. E depois eu vou voltar nesse versículo e mostrar que a Bíblia não se contradiz. Tem uma coisa aqui que não tá explícita, até porque a Bíblia não foi escrita em português. Mas agora vamos para Êxodo, capítulo 25, versículo 18. Um minuto, aqui. Êxodo capítulo 25, versículo 18. Farás 2 querubins de ouro, e os farás de ouro batido, nas 2 extremidades da tampa, um de um lado e outro de outro. Versículo 19. Fixando-os de modo a formar uma só peça com as extremidades da tampa. E, bom, aqui é um dos exemplos onde a gente vê imagem, né? Foi pedido para serem feitos 2 querubins de ouro. Querubim é um dos tipos de anjo, né? Como tem arcanjo, tem vários tipos, mas os querubins é um deles. E agora a gente vai para Números 21, versículo 8 e 9. Aqui. Versículo 8. E o Senhor disse a Moisés: Faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo o que for mordido, olhando para ela, será salvo. Versículo 9. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fixou-a sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. Bom, a Bíblia se contradisse porque no Êxodo 20, versículo 4, parece que ela proíbe, né, o uso de imagem e tal. Só que o que acontece? A Bíblia ela não foi escrita em português, né? Se você for ver o escrito oficial, né, da primeira vez que foi escrito, é em grego. E em vez de escultura e imagem, foi usado ídolo. Só que para nós católicos a gente sabe que a gente não idolatra de qualquer jeito, a gente não idolatra nada que não seja Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo. Mas para os protestantes, quando eles nos veem ajoelhados perante uma imagem, para eles aquilo é um tipo de adoração. Mas o que acontece? O que é adoração? Adorar nada mais é que reconhecer algo ou alguém como Deus. Quando a gente se prostra diante de uma imagem, a gente não reconhece a imagem como Deus. Pra gente é como se fosse uma foto. É a mesma coisa que se fosse uma foto de um parente ou de uma pessoa que a gente admira muito por ter seguido a vida do jeito que Jesus pediu, colocando Jesus em primeiro lugar. Então, quando a gente vê a imagem, é nada mais que isso. A gente sabe que a imagem não passa de gesso. Quando a gente está perante uma imagem, por exemplo, vou dar um exemplo, e acontece um milagre, a gente sabe que não foi o gesso que fez o milagre, foi Jesus, mas pela intercessão do santo da imagem. Ou se a imagem, por exemplo, é uma imagem de Jesus, aí Jesus mesmo. Mas o milagre sempre, a gente sabe que o milagre sempre é feito por Jesus. Mas, por exemplo, se é uma imagem de Nossa Senhora, foi pela intercessão de Nossa Senhora, a gente rezou para ela, não para a imagem,
A gente não reza para a imagem, a gente reza para o santo. E quem fez o milagre foi Jesus. Tem diversos casos, por exemplo, principalmente em Aparecida, né? De Nossa Senhora de Aparecida, uma das imagens mais famosas que tem do catolicismo, da Igreja Católica. Acontecem diversos milagres, mas não é a imagem que faz o milagre, é Jesus pela intercessão de Maria. Não pela intercessão da imagem, mas sim da intercessão de Maria. Isso precisa ficar muito, muito claro, né? Então, da mesma forma que, por exemplo, se eu me ajoelhar diante de uma mulher, pedir ela em casamento, eu não vou estar adorando a mulher porque eu não reconheço ela como Deus. E se eu me ajoelho para amarrar meu cadarço, eu não estou adorando o tênis, porque eu não reconheço o tênis, eu sei que o tênis não é Deus. Isso é um conceito, sim, acho que vai ajudar quem não é católico a entender que, da mesma forma, quando a gente se ajoelha, a imagem é um sinal de respeito ao santo ou a Jesus Cristo, se a imagem for de Jesus, mas a gente não adora a imagem, a gente ou tem respeito ao santo da imagem ou a Deus. E isso acontece, essa confusão dos irmãos evangélicos, porque a gente não adora somente ajoelhando, cantando música para santos e tal, mas essa parte de santo já é assunto para outra história. Estou tentando mais explicar sobre as imagens nesse vídeo. Então já disse isso, que as imagens são como só um tipo de lembrança pra gente. E é isso mesmo. Obrigado pela atenção aí.